E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, entender mais sobre o movimento gráfico, compreender como fazer uma análise correta do gráfico, para entender, por exemplo, as possibilidades de compra, de venda, de entendimento lógico de um gráfico saudável. Esse gráfico aqui, por exemplo, ó, ele está com muita volatilidade, é um euro-dólar. Por que eu tracei essas linhas de Fibonacci aqui? Só para eu ver os canais. Então eu vi uma oportunidade ali de compra naquela região, estou fazendo minha compra. Cadu, essa análise que você fez ali, é uma análise onde você pode entender o movimento lógico que o gráfico está fazendo, porém existe muita volatilidade. O que significa quando o gráfico está muito volátil? O gráfico volátil ele trabalha muito o quê? Rompimentos. Eu vou até entrar com duas taxas, ó, porque eu não vejo ele com força de buscar o outro canal abaixo, então eu entendo que ele vai recolher ainda e vai buscar aqui em cima. Volatilidade é isso, gente. Você tem que tomar cuidado que quando o gráfico está volátil assim, prefira trabalhar tendência. Por quê? Porque os rompimentos acontecem a toda hora. É força do mercado, força de movimento. A gente pode falar um pouco mais à frente sobre questão de rompimentos, como saber se o mercado vai romper ou não, qual a possibilidade de rompimento que ele venha fazer no futuro ou não. Pronto, tá lá. O que eu utilizei aqui? Eu utilizei a Fibo aqui só para eu saber mais ou menos uma marcação. Qual é a minha ideia aqui, ó? A minha ideia é essa região de suporte, assim como tem esse suporte, assim como tem essa resistência. Quando eu entrei no movimento, ele ainda tinha um espaço para percorrer aqui no meio do caminho. Então, como ele veio buscar esse pavio aqui, eu fiz mais uma entrada de duas taxas, né? Porque a primeira não foi computada, que seria loss na primeira, mais duas fazendo uma menos duas dá esse valor. Então positivo, né? Corrigir essa entrada aqui, que eu entrei antes da hora. Por quê? No mínimo eu deveria ter entrado aqui ou aguardado o pavio. É aquela história, né? Tenho tempo aqui para trazer uma aula, não quero ficar muito tempo à frente do gráfico, mas já entendi o que o gráfico está fazendo e compreendi. Cadu, então você pode considerar esse movimento aqui um rompimento? Não, isso aqui é uma falha do movimento. É uma falha que o movimento faz. A gente pode falar um pouco sobre isso também hoje ainda. Vamos fazer algumas entradas aqui, vamos ver o gráfico se desenrolar e a gente trabalha sobre isso, tá? Cadu, você viu algum padrão gráfico para fazer essa primeira entrada aqui? Algum padrão de vela? Não, não vi. Eu entrei por causa do movimento do gráfico. Esses padrões, inclusive, eu deixo para você aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. Como que você faz para baixar? É só entrar aí no meu canal do Telegram. Qual é o canal do Telegram? O canal do Telegram é Treinamento Hunter, não existe outro. Se você tiver em outro que tem minha imagem, meu nome, não é meu, tá? Cuidado com os falsos perfis. O perfil é o Treinamento Hunter. Então você vai entrar aqui na mensagem fixada, ó, e vai fazer o download, tá bom? Para estudar esses padrões de candle. Cadu, tem uma pergunta a te fazer, queria perguntar sobre mentoria, sobre treinamento. Ó, pode mandar um direct para mim no meu Instagram. Aqui você vê resultados dos alunos, aqui também você vê sobre treinamento. Lá no rodapé do treinamento tem meu WhatsApp, tem meu Telegram direto comigo. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então se você realmente quer aprender análise gráfica e mudar aquilo que você demoraria meses ou anos para aprender, quiser aprender, será bem-vindo. Olha aqui então o movimento que eu acabei de fazer. Eu não falei para você que aqui era a região de correção? Sim, por um detalhe, né, de aguardar o movimento correto. Não é um rompimento isso aqui é uma falha. Ele veio depois e fez o movimento. Porém, eu tenho que ter o quê? Essa sacada no gráfico. E isso é conhecimento técnico. Quando você alia conhecimento técnico com a mentalidade daquilo que você já sabe. Quando você abre um gráfico, por exemplo, ó, abrir o gráfico aqui, vamos na sequência, ó, Audi JPY. Eu vejo o gráfico trabalhando de uma forma e já entendo o que o gráfico pode fazer. Olha o que o gráfico está fazendo. Olha a movimentação que o gráfico está fazendo.
Quando eu vejo um gráfico dessa forma, que força eu vejo atuando aqui no gráfico? Ó, abro o gráfico, dou uma olhada, o que eu vejo aqui? Eu vejo força de venda atuando. Força de venda. Gráfico fazendo o que aqui? Ó? Uma consolidação. E aí, se o gráfico está numa consolidação, força de venda atuando, o que eu tenho que pensar em fazer? Comprar? É isso que eu vou fazer? Compra? É assim que eu vou analisar? Ah, eu vou comprar porque entrou pressão? Será que é assim que eu faço? Eu penso aqui numa venda. Por que eu penso numa venda? Porque eu estou olhando num gráfico como um todo. Estou olhando o movimento como um todo. Eu estou olhando o contexto como um todo. Sabe quando é época das Olimpíadas e você vê aquelas modalidades, por exemplo, nado sincronizado na piscina, que as moças fazem uma dança na piscina, nado sincronizado, né, que chama? Por quê? Elas ganham pontuação, elas passam de fase. Quanto mais sincronia tiver, melhor é. E por que eu estou dizendo isso para você? O gráfico, quanto mais sincronia de movimentos, melhor é. O gráfico, quanto mais sincronizado cada setor do gráfico, melhor é. Quanto mais o gráfico te mostrar o que ele está fazendo e aquilo ficar claro, melhor é. É uma sincronia de movimentos. Por isso que a gente acaba tomando loss bobo. Tá lá, ó, entrada perfeita. O que eu fiz aqui? O que eu fiz de tão extraordinário aqui? Entendi região, entendi que ele está numa consolidação, entendi a força do mercado, sincronizei a minha entrada naquilo que eu chamo de execução. No momento certo, na hora certa. Aqui, por exemplo, quando você viu que eu tomei aquele primeiro loss aqui, foi de não aguardar o mercado a mostrar para mim o que ele gostaria. Eu corri um risco, mas eu entendi o que o mercado estava fazendo, fui lá e corrigi no próprio trade. Mas não é todo mundo que tem essa habilidade. Por exemplo, por que, Cadu, que você entrou aqui? Ele não poderia ter continuado o movimento aqui e rompido essa região aqui para cima? Ele não poderia ter chegado aqui, ó, e ter feito um movimento como esse aqui? Ele não poderia ter feito isso? Sim, poderia. Mas é aí que está o conhecimento técnico. Mesmo o gráfico com um movimento como esse, a gente tem que entender o gráfico. Vai romper? Qual é a possibilidade de um rompimento? Como eu vou estudar rompimentos em opções binárias? Como eu sei se o gráfico vai romper ou não? Como eu entendo se está havendo um falso rompimento, uma falha no movimento? E isso, gente, isso não é só um candle que eu estudo. Não é só uma vela. É uma sincronia de movimentos. É isso que você não entende. Talvez você não entenda isso. Tem gente que chega para mim e fala assim, Cadu, qual é a vela que eu tenho que ver aqui? Tem gente que chega para mim e manda uma imagem e fala assim, Cadu, qual é a vela que eu vejo para entender se vai romper ou não? Eu falo, não é a vela, é a sincronia do contexto do mercado. Você tem que ver o gráfico como um todo. Entenda isso como análise gráfica. O gráfico como um todo. Você tem que ver as regiões que o preço e o gráfico está trabalhando. Você tem que ver como as tendências estão se comportando. As tendências estão se comportando. Aí você chega onde? Aí você chega nas velas. Você chega nos candles. Aliou o sincronismo das velas com essas regiões. E se você tem o filtro de entrada como volume para te ajudar nesse entendimento gráfico, então você consegue compreender se vai romper ou não. Você compreende, dentro do gráfico de opções binárias ou qualquer outro gráfico, um movimento que pode te levar a um rompimento na região. Se você não tiver esse conhecimento, se você achar que o rompimento está baseado apenas em uma vela, você está fadado a sempre tomar um loss. Sempre tomar um loss. Por exemplo, aqui, ó. Olha aqui esse gráfico. Qual é o movimento que esse gráfico vai fazer? Eu entendo que esse gráfico vai continuar subindo. Cadu, mas aqui, ó, ele está numa região, deixou um pavio gigante aqui em cima. Ele deixou um pavio gigante aqui em cima.
Ele não está empurrando o preço para baixo? Ele está empurrando o preço para baixo. Mas ele tem força para jogar o preço aqui embaixo? É outra questão que a gente está vendo. Ó, tá jogando. Ó, vou entrar com 2 taxas. Por quê? Não entrou, ó. Entrou apenas mais uma só. Então eu estou com 2 taxas no movimento. Eu não vejo ele aqui. Esse candle aqui não me traz força para ele romper e vir buscar esse fundo. Então este movimento aqui me mostra o que? Continuidade de movimento de alta. Eu sei que para você, talvez, o que eu estou falando, você não vai entender nada. Por que você não vai entender? Porque você não tem conhecimento em análise gráfica. Quando tá lá, ó, quando se tem conhecimento em análise gráfica, você entende. Olha o que eu acabei de fazer aqui. Eu acabei de fazer a entrada te mostrando. Por que aqui não vai romper esse movimento agora? Porque eu estou vendo como é que o gráfico está trabalhando. Eu estou vendo a pressão de compra na região. Eu estou vendo a pressão de compra na região. Ah, Cadu, mas fez um candle aqui, ó. Fez um movimento e eu aprendi com fulano de tal, ciclano de tal, que quando faz um movimento como esse, a pressão é de venda. Eu entraria vendido aqui, porque ele tem um outro candle aqui, aí ele fez esse movimento e eu entraria vendido, bonito ali. E aí eu te dou o recado, você tomaria um loss bonito, você tomaria uma tinta bonita. Por quê? Porque aqui é região de demanda. Vou escrever aqui, ó. Região de demanda. Região de demanda é região de suporte. Região de suporte. A gente não analisa um rompimento ou continuação de movimento em questão a um candle só. A gente não analisa em relação a um candle. E outra, olha o gráfico como ele está. Ó, pavio, 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 pavio. Olha isso. Olha a volatilidade. Quando o gráfico está dessa forma, você tem que ter a convicção do movimento perfeito para fazer a entrada. Não é questão de vela. Não é questão de padrão de vela na região. Não é questão do que a vela me mostrou na região. É uma questão de contexto gráfico. Eu estou falando da sincronia. Lembra? Eu dei aquele exemplo de esporte só para você ter uma ideia. É uma questão de sincronia. O gráfico e seu movimento sincroniza essa região para que esse suporte venha suportar essa movimentação. Por mais volátil que esteja, por mais cheio de pavio que esteja, por mais regiões indefinidas que esteja, ele sincroniza a região junto ao gráfico. Eu entendo como é que a tendência está trabalhando. Aí sim vem a vela, o padrão de vela para execução junto com o volume. Compreende isso? E isso, gente, eu estou falando na análise gráfica. Aí eu posso entender se vai haver um rompimento ou não. E isso é claro, isso fica claro quando a gente estuda. A gente entende. Olha o movimento subindo aqui. Por que o Cadu entrou até com 2 taxas aqui? Olha o movimento indo embora. Porque eu entendo que ali não é uma região de rompimento pelo aquilo que eu estudei na análise gráfica e pelo que o gráfico me mostra. Então aprenda como saber se um suporte e resistência vai romper. Isso aí vai mudar a sua vida. Ah, Cadu, então como eu me aprofundo nesse assunto para realmente saber um suporte e resistência vai romper ou não? Você tem que aprender a fundo a análise gráfica, entendendo todos os setores do gráfico, todos os setores da região, tudo que a tendência é capaz de fazer, as questões das velas nas regiões e juntamente com o volume. O volume é a causa do movimento do preço. O volume te mostra aquilo que o preço vai exemplificar na tela do computador. Então, como saber? Como saber se vai romper? Como eu saber se vai haver um rompimento ou um falso rompimento? Como saber se vai romper um suporte e resistência? Um rompimento em suporte e resistência ele acontece toda hora? Eu te digo uma coisa, o mercado quer que o preço rompe sempre suporte e resistência. As correções ou reversões de uma tendência são movimentos que o mercado não quer que aconteça. Então, rompimentos em suporte e resistência em opções binárias acontecem a toda hora. O que você tem que ter em mente é entender o trabalho do mercado. A análise gráfica te mostra como o mercado trabalha para entender quais são as regiões que as tendências estão corrigindo ou estão revertendo.
Então o suporte e resistência, quando eu falo que a tendência você sempre vai trabalhar com suporte e resistência, é aí que você vai entender a questão do rompimento. Como evitar rompimentos. Como evitar rompimentos, como identificar rompimentos. Rompimentos e opções binárias acontecem toda hora, gente, principalmente quem trabalha em 1 minuto, em 5 minutos. Só que quando você faz essa sincronia de setor do gráfico, que a análise gráfica nos ensina esses 5 sentidos, né, que eu falo, 5 setores do gráfico. O gráfico como um todo e toda sua complexidade, as regiões entendidas a fundos, as tendências como elas trabalham, junto com padrões de vela e volume, você é capaz de entender perfeitamente um gráfico sobre a respeito de rompimentos ou não. Aí você é capaz de fazer uma taxa de 2 a 0 aqui, faz uma entradinha aqui, ó, de 1 a 0 aqui, dá uma olhada que ele até, né, ele ainda está trabalhando aqui. E aqui, né, que eu fiz aquela entrada precipitada aqui, e depois corrigi aqui, e saí positivo também, mais uma entrada positiva, então foi como se fosse um 4 a 0 aqui. Agora olha aqui, você acha que eu vou continuar à frente desse gráfico? Dá uma olhada. Você que deve ter tomado loss hoje, tomou tinta atrás de tinta, eu até respiro aqui, né, porque dá vontade de falar algumas coisas assim, sabe quando a pessoa fala, eu vou olhar no seu olho e falar de homem para homem, ou de mulher para mulher, que aí você fala até umas palavras mais duras, dá vontade, porque uma pessoa que não tem conhecimento, como é que ela vai entrar num gráfico desse, nesse movimento, essa volatilidade nesse horário? Espera. Quem está no treinamento sabe qual é a hora de entrar no mercado, qual é a hora de não trabalhar no mercado. Cadu, mas você está trabalhando num gráfico desse jeito, bem técnico. Sim, estou trabalhando para mostrar para você que eu tenho conhecimento e eu sei o que eu faço. Por isso que eu ensino. Eu sei o que se deve fazer num gráfico como esse. Agora, se você não tem conhecimento, respira fundo e aguarda uma melhor oportunidade. A falta de disciplina, essa geração miojo que quer tudo para ontem, tem derrubado as pessoas a cada dia. E não é só no gráfico não, gente. Isso é na vida. É na vida. Então entenda isso. Compreenda isso para saber se vai romper o gráfico ou não. Alunos sabem disso. Quando o aluno sabe que o gráfico está ruim, no sentido de muito técnico. Por exemplo, dá uma olhada. Isso aqui é o Rodrigo. Ó. Bom dia, professor Cadu. 3 a 0. Hoje, movimentos rápidos. Dá uma olhada. Ó. O aluno falando a mesma língua do Cadu. Ó. E agora notícias para sair. Sempre esperando o movimento oportuno para fazer boas entradas. Observando os elementos do contexto para não deixar dúvida. Gratidão pelos ensinamentos e que Deus te ilumine. Você entendeu como que o Rodrigo conversou aqui comigo? Você entendeu que o Rodrigo mostrou conhecimento técnico? Ele já falou a mesma coisa que está acontecendo aqui no gráfico. Ó. Opa, não é assim, né? Desse jeito eu não vou conseguir ler. Olha o que ele falou. Movimentos rápidos, notícias, sempre esperando o movimento oportuno e boas entradas, observando os elementos do contexto para não deixar dúvida, gratidão pelos ensinamentos. Isso é o que? Alguém que tem conhecimento e compreensão do que está fazendo. Ele é seguro, ele tem confiança, ele sabe o que ele está fazendo. E isso muda tudo. Olha esse aqui é o Douglas. Ó. Valeu, eu agradeço pelos seus ensinamentos. Já são 5 dias sem tomar um loss. Não é 5 dias sem tomar um stop loss. São 5 dias sem tomar um loss. Você entendeu o que eu estou falando? Ó? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo jeito ele fez 6 entradas aqui. E há 5 dias, ou seja, uma semana que ele não toma um loss. Não é stop loss do dia. É loss mesmo de errar uma operação. E o que é isso? Aprofundamento. Pô, Cadu, mas ele não nenhum momento rompeu, nenhum momento ele foi tutibiado pelo gráfico? Quem tem conhecimento faz, entendeu? Quem é apavorado, impaciente, vai tomar tinta mesmo. O mercado não é lugar de impacientes e de pessoas apavoradas. É lugar de pessoas que tenham paciência e disciplina. Se você não tem, você tem que procurar isso. Olha o Wagner, ó. Mestre Cadu, para finalizar hoje 9 a 1 e tchau mercado. Hoje busquei 23 entradas, sendo 21 wins, né, ganhos e 2 loss. 2 tintas, né? Olha o gráfico dele também, cheio de pavio. Cheio de pavio. Mas quando você sabe operar e aprende a operar, você sabe o que faz. Olha, isso aqui, ó, mais uma na correção, Cadu.
Até agora nada de loss, graças a Deus. Esse aqui, se eu não me engano, é o Ezran, o nome dele. Se não me engano, até ele mandou para mim falando que tinha feito um 7-0 no dia. Porque são vários alunos novos e a gente, né, como eu falo para você, se não escrever o nome embaixo, às vezes eu me confundo. Olha que interessante, vou trazer esse testemunho de hoje, ó. Operando pelo celular, ó, 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Dá uma olhada. Boa noite, professor. Graças a Deus e teus ensinamentos, estou indo bem e mais positivo. Opero pelo celular e te acompanho só pelo YouTube. Tá vendo? Isso aqui é uma pessoa, é um seguidor do YouTube. Me segue só pelo YouTube. E tem gente que ainda vem no YouTube aqui e fala assim, esse cara, professor só fala, não explica nada. Quem aproveita, quem sabe aproveitar, aproveita. Quem tem disciplina, capacidade de entendimento, aproveita. Você está vendo aqui, ó, um seguidor só pelo YouTube, fazendo seus lucros e operando pelo celular. Que é mais difícil? Não é que é mais difícil, porém a sua visão de tela é limitada, não é verdade? Convenhamos, você prefere analisar um gráfico numa tela de 7 polegadas ou de 15 polegadas? Eu prefiro no de 15 polegadas, então é isso que muda, tá? Olha aqui, esse aqui é o Wanderson, ó. Bom dia, professor Cadu. Segue o plano, ó. Olha o gráfico também que ele tá entrando, né, no dia de hoje, ó, bem volátil, ó. Mas aqui, ó, altamente lucrativo. Ó, tem 2 loss aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7-2. É o Wanderson. O Wanderson, até esses dias eu postei aqui, né? Até eu acho que não sei se foi a aula de ontem que eu comentei que o Wanderson era uma pessoa também que fazia entradas de R$5, de R$10 e hoje já faz entradas de R$100, R$115, R$120. Por quê? Isso é o progresso pessoal de cada um. Cada um tem um progresso. Às vezes a pessoa chega, ela começa a operar com R$2, né? Ela vai e começa a fazer as suas operações. Opa, não quer escrever por quê? Ela chega e começa a operar por... Ih, deu pau no meu point fix aqui. Então a pessoa chega, vamos supor que ela vem operar, começa a operar. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui. Ela começa a operar com R$2. Passa 15 dias, ela sobe para 4, o seu gerenciamento do valor acumulado na entrada. Depois ela passa para 7, um exemplo, né? Depois ela vai para 2. Quando ela vê daqui 3 meses, 2 meses, ela já está fazendo entradas de R$50. Por quê? Ela vai acumulando. Quando ela está no terceiro mês, ela já está fazendo entradas de R$100. Só que isso, gente, é gradativo. Isso aqui é um crescimento pessoal de cada um. Isso aqui não é eu chego e falo assim, ó, vou dar entrada de R$100 e pronto e acabou. Gente, você precisa conhecer o mercado, você precisa entender o mercado. Você precisa aprender a analisar o gráfico, você precisa desenvolver em você uma mentalidade de trader. Você precisa criar em você o hábito de administrar e fazer gestão do seu capital. Quando você tem consciência e sabe o que faz, aí sim, você começa a trabalhar com valores maiores, como o Wanderson aqui, que é o exemplo que eu trouxe. Hoje ele já trabalha acima da casa dos R$100, acima da casa dos R$100 em cada ordem. Tem pessoas que ainda trabalham na casa do baixo de R$100. Qual o problema nisso? Nenhum. É uma questão de escalada. Aquela mesma pessoa que é altamente positivo fazendo entradas de R$2, quando ele estiver apto mentalmente, ele vai fazer grandes entradas de R$100 também tranquilo. Por quê? Porque isso é um crescimento pessoal de cada um. É que nem entender o rompimento aqui. Agora o gráfico veio aqui querer romper a região. Para você entender o rompimento, não basta estudar um candle só. Aí, por exemplo, aqui, né, o pessoal vai falar assim, Cadu, então, ó, isso aqui foi um rompimento? Não, ó, porque olha aqui, ele não rompeu a região. Isso aqui é uma região, ó. Mas ele rompeu ali aquele fundo, ele rompeu esse fundo. Esse aqui é o fundo da região? Não, o fundo da região é isso aqui, ó. Isso aqui é o fundo da região. Isso é o fundo da região. Isso aqui não é um rompimento. Isso aqui é uma falha do movimento. É um falso rompimento. Tanto é que o preço não passou da região ainda. Ou seja, para você entendendo todas essas situações, é necessário estudar a fundo. É entender a fundo a análise gráfica. Por isso que eu tenho um treinamento.
Quem está apto e quer aproveitar o super desconto, só vir para o treinamento e se aprofundar aí e aprender o que você demoraria aí meses e anos para aprender, tendo suporte diretamente com o professor Cadu, tá bom? Mas você viu ali como outro aluno que eu digo, seguidor aqui do YouTube, mandando resultado, operando pelo celular e dizendo como ele está positivo e indo bem. Ou seja, todas as dicas que eu dou aqui é para justamente você crescer em conhecimento. Se você estudar os vídeos do YouTube, gabaritar, aqui você vai ver que vai mudar muito, vai mudar muito. Agora, se você realmente tem interesse de aprender, você quer o mercado como uma renda extra, né? Ou esse mercado de renda variável, ou que seja, quiçá, o seu ganho principal, você tem que se aprofundar, né, gente? Como é que um mecânico, por exemplo, ele fala assim, ó, eu sou mecânico profissional. Aí você chega com o seu carro lá, você chega com uma BMW na oficina e ele fala assim, ah não, eu só trabalho com marcas, só trabalho com Volkswagen e Fiat, eu não trabalho com BMW. Que mecânico é esse? Ele tem que saber trabalhar com a BMW, mesmo porque a mecânica base é para todos iguais, depois vem as especificações. Ah, mas eu sou especialista em Volkswagen e tal. Então vai, coloca lá, na frente da sua loja que você é especialista em um modelo de carro. Você entendeu? Ou seja, você tem que se especializar. Um mecânico mesmo eu vejo hoje em dia, né? Hoje, motores sem correia dentada. Desculpa as meninas ou alguém que não quer saber nada de mecânica. Eu também não entendo, mas eu gosto de entender. Eu gosto de entender. A gente tem que procurar conhecimento. Por exemplo, hoje carros com injeção direta, sem correia dentada. Os mecânicos até tempo atrás sempre trabalharam com correia dentada, injeção indireta. Agora os carros já são sem injeção direta, sem correia dentada e vai mudando, né? A mecânica base é a mesma, vai mudando. Só que aí o mecânico ele não pode ficar para trás, ele está sempre estudando. Se você vai num lugar que o mecânico trabalha com essas marcas alternativas, estrangeiras, por exemplo, BMW, Audi, ele tem que ter uma mala de ferramenta para cada tipo de carro, porque são medidas diferentes, milímetros, centímetros, polegadas, ou seja, ele tem que estar antenado no que está acontecendo, não é assim? Para ser um mecânico não é assim? É assim, não é verdade? É a mesma coisa eu perguntar para um pedreiro, eu falo assim, olha, eu vou usar o cimento azul, vermelho ou verde na obra? Aí o pedreiro olha para você e fala assim, ah, sei lá, tanto faz, para mim é tudo igual. Não é assim, não é tudo igual. Tem uma especificação cada um. Ele é pedreiro, ele tem que saber. Ou seja, você quer trabalhar no mercado, aí eu falo para você assim, você sabe identificar se vai romper o gráfico ou não? Ah não, eu não sei. Então como é que você quer trabalhar à frente do gráfico, se você não sabe nem identificar se vai romper ou não o gráfico? Para isso você tem que estudar, para isso você tem que se aprimorar, tá bom? Tá dado o recado hoje para que você entenda um pouco mais sobre esse assunto. Eu te espero numa próxima aula, no próximo vídeo. Fica com Deus, se inscreve aí no canal, ative o sino de notificações e te vejo na próxima aula. Fui!